Estamos de volta aqui no Linha de Passe. O Vasco é semifinalista. Eugênio Leal, boa noite para você. A classificação do Vasco. Boa noite, Felipe Mota, companheiros. O Diniz é corajoso, hein? O Diniz escalou o Robert Renan, que teve a carreira marcada na sua passagem pelo Inter por um pênalti perdido que eliminou o Inter de um jogo que foi do Campeonato Gaúcho, né? Contra o Juventude. E a torcida do Inter ficou revoltadíssima e ele nunca mais voltou a se firmar lá no Clube Colorado. E no último pênalti da disputa com o Botafogo, depois de um jogo difícil, um jogo pegado, para mim, o melhor jogo dessa fase de quartas de final da Copa do Brasil, o Diniz bancou o Robert Renan, que tinha entrado no segundo tempo. Ele bateu, não cavou, bateu muito bem e classificou o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil. Segundo ano consecutivo que o Vasco chega a esse estágio da competição. No passado foi eliminado pelo Atlético, que caiu hoje. Mas é curioso como o Vasco tem conseguido chegar no mata-mata e, ao mesmo tempo, sofre nos pontos corridos. Ano passado foi assim, tinha dificuldade no Brasileirão, mas foi até a semifinal e foi eliminado por um gol, um chute de fora da área do Hulk, num duelo que também iria para os pênaltis. Jean, boa noite. O mérito do Vasco hoje na classificação contra o Botafogo. Boa noite a todos. Cara, primeiro que assim, acho que é uma surpresa. Para mim, pelo menos, é uma surpresa o Vasco chegar a essa semifinal, porque depois do empate no primeiro jogo, o Botafogo atuando em casa, eu achava que o Botafogo era favorito. Acho até que pelos 90 minutos o Botafogo fez um pouco mais do que o Vasco, mas de fato tem muito mérito do Vasco, porque a superioridade do Botafogo não foi pelo menos o que eu imaginava que seria, né? Quer dizer, a gente viu o Botafogo muito bem ali nos 10 minutos iniciais da partida, depois no final do primeiro tempo também foi melhor, né? E aí depois até desse gol aí do Vasco, acho que na sequência do gol do Vasco, o Vasco permanece tranquilo por um bom tempo, até que o Botafogo lá no finalzinho do primeiro tempo volta a ser superior. Cara, o empate para mim é uma... E acho que o Vasco no segundo tempo criou boas chances, né? Claro que o Botafogo criou mais, mas no segundo tempo, com o Ryan, com o Felipe Coutinho, teve duas boas oportunidades. Então foi um Vasco que conseguiu até chegar mais na segunda etapa do que tinha chegado no primeiro. E acho que, assim, olhando para o que foi o jogo, não é nenhum absurdo o empate, por mais que o Botafogo tenha produzido um pouco mais. E olhando para a diferença de condições hoje de um para outro, é um jogo para ser elogiado do Vasco. E nos pênaltis, um negócio impressionante também a qualidade das batidas, porque todos os... Treinaram, hein? Nossa, todos os pênaltis do Vasco muito, mas muito bem batidos. Às vezes você treina, né, Felipe? E não dá em nada. E não dá em nada porque, cara, no jogo é outra coisa, tensão, nervosismo, mas de fato as 5 cobranças em altíssimo nível e o Vasco tá na semifinal. Aí acho que é um grande resultado para quem vive o momento que o Vasco vive. Se tem um torcedor que sofre nos últimos anos é o do Vasco e hoje a celebração de uma semifinal, Bertozzi. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esporte. Ano passado bateu na trave, né, contra o Galo. Finalzinho, ele estava indo para os pênaltis, aquele gol do Hulk. E esse ano ele vai ter mais uma oportunidade contra o Flu. Já houve confrontos no passado, né? Deu Flu em 2000 nas oitavas, deu Vasco na semifinal em 2006, né? Quando fez a final contra o Flamengo. Agora, mais uma vez, esse confronto, mas sem dúvida uma classificação marcante, importante. O torcedor do Vasco que marcou presença hoje nesse grande público no Newton Santos, né? Mais de 40 mil pessoas, o grande público do ano lá no Newton Santos. Mas marcante a classificação do Vasco, sem dúvida. E estou de acordo com o Jean. O Vasco, embora não tenha sido o time dominante, e dá para dizer que se fosse uma luta de boxe, o Botafogo venceria por pontos. Não existe isso no futebol, por isso a gente tem os pênaltis. Mas o Vasco, enquanto o Coutinho esteve em campo, enquanto o Coutinho teve perna para jogar, o Vasco teve seus momentos ali, teve as suas chances. O Vasco competiu. O Vasco competiu o suficiente para não falar que é um absurdo esse jogo ter ido para os pênaltis. Então, acho que é justo a gente reconhecer o trabalho do Diniz no confronto, dos jogadores, de uma maneira geral, e as cobranças dos pênaltis foram impecáveis, né? Não teve chance para o Neto ali, né? Todas as cobranças foram muito bem feitas.
E tô com o Eugênio. A coragem do Robert Renan, coragem do Diniz, porque não teve um, cara. Não teve um que não prendeu a respiração ali. A gente estava aqui, um olhando pra cara do outro. Também, né? Não teve. Porque assim, ele não vai cavar. Não, ele não vai. Eu não sei como ele vai bater. Se ele vai bater no canto, se ele vai bater forte, mas cavar ele não vai. A minha impressão era, ele vai bater no meio. Porque assim, o último pênalti, eu acho que é o pênalti de segurança, porque eu acho que o goleiro vai escolher um canto, não sei. Eu acho que ele foi no certo. Ele foi na segurança, foi no meio, foi no certo e acabou convertendo, mas parabéns aí ao torcedor do Vasco, que de fato precisa de momentos assim, né? E vai viver a expectativa de uma semifinal e com muita esperança, sem dúvida nenhuma. E o Botafogo volta a cair no mata-mata para um time que no papel é inferior a ele, né? Temos coisas para discutir também sobre a temporada do Botafogo, porque o Botafogo enfrentou 2 adversários que no papel ele tinha que ter superado. Não, sem dúvida, a gente vai falar do Botafogo aqui, mas, Calçade, quero te ouvir também nessa visão do Vasco, numa Copa do Brasil em que Flamengo e Palmeiras caem nas oitavas, e todo mundo fala, tá democrática. O Vasco chega numa semifinal e olha e fala, vamos que vamos. Olá, boa noite. Boa noite, Calçado. É a essência da Copa do Brasil, desse tipo de competição no mata-mata. Você tem o São Paulo, que perdeu para um time que está na segunda divisão, Atlético Paranaense, que foi derrotado pelo Corinthians, que passou pelo Palmeiras, que era a maior força. Flamengo não está nesse momento da competição. Equipes da Libertadores da América ficaram fora muito antes. Então, é um mata-mata, cara. Eu vejo o Vasco jogou na possibilidade, no limite das possibilidades que ele tem hoje. Enquanto o Botafogo bota para jogar o Savarino, o Arthur no segundo tempo, o Vasco tem improvisações. Né? É o Mita que entra para jogar do outro lado, é o Hugo que joga já, o Moura joga na zaga. E o Vasco... Perde o Tietê com 10 minutos. É um negócio assim que... Sabe quando você olha, o treinador olha e fala assim, bom... mais uma só, eu vou dar um jeito. Então, eu entendo que o Vasco tem uma classificação sensacional. Foi o melhor jogo, acho que nós tivemos aqui dessa etapa. Concordo. Porque é um jogo, assim, um clássico que teve tudo. Ele teve intensidade, uma competição absurda do começo ao fim. No final, o Vasco pressionando demais, sendo pressionado demais pelo Botafogo, principalmente pelo seu lado esquerdo, direito do Botafogo, se salvando, não tendo assim tantas oportunidades. O Botafogo chutou 22 vezes a gol, quer dizer, o Botafogo buscou, mas foi com um formato para iniciar o jogo, que era com o Santi, com o Jefinho, com o Correia, o Arthur Cabral. Você fala assim, o jogo fica nos volantes, né? Porque você tem que acelerar, você tem que ter velocidade, você tem que ter uma defesa que joga mais alta para acelerar. Melhorou um pouco o Vasco no segundo tempo, mesmo com essa formação, porque aí ele teve posse para circular com um time que é naturalmente com um quarteto muito agressivo que ele levou para campo, o David Ancelotti. Então, assim, o que o Vasco fez é nítido e claro de uma Copa do Brasil, que ocorre aos montes. E o Vasco chega em condição, cara, você não se pode duvidar nesse momento, pode acontecer qualquer coisa. Você fala assim, entre Cruzeiro e Corinthians, Vasco e Fluminense, veja o Fluminense hoje mais consistente e o Cruzeiro também mais consistente. A gente, quando olha para o Campeonato Brasileiro, enxerga isso. Dito isso, afinal é Vasco e Corinthians. Agora, vem uma Copa do Brasil. Você olha para Vasco e Fluminense, dos 4, talvez, o Fluminense seja o que tem mais característica de tirar o seu melhor nas Copas. Sim. Né? Então, nesse aspecto, essa semifinal vai ser ultra interessante nesse ponto. Né? Que você olha assim, dos 4, o Cruzeiro é o que está mais consistente no Brasileiro. Ainda assim, você está competindo com o Flamengo e Palmeiras que estão a full no Brasileiro, mas... E a gente está falando de uma vaga de Libertadores para um desses 4. Que é... Sim. Que é um grande. Que é grande. Você passou, então, não estou ouvindo essa história da Libertadores da América, tem uma vaga em jogo. Porque é muito provável é uma vaga que na fase de grupo deles não consigam vagas na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Então, Cruzeiro, sim. O Cruzeiro, sim, mas acho que, então, assim, tem um peso maior ainda, né? Além do título, evidentemente, que é grande, além do dinheiro, que é enorme, que tem um valor muito grande, né? Acho que para Vasco... O combo da Copa do Brasil, ele é excelente. Vaga na Libertadores, uma baita grana e um título nacional que
é o segundo em importância, está abaixo do Campeonato Brasileiro. O combo é maravilhoso. O combo é maravilhoso, ainda mais para quem sobrou, né? Porque se fossem aqueles times que estão competindo, Palmeiras e Flamengo, lutando pela Libertadores, pelo título brasileiro, teria um valor menor. Eles virou... Não, é isso. Acho que assim, fosse, sei lá, para Flamengo e Palmeiras, por tudo que ganharam nos últimos tempos, pelas suas condições financeiras, pelo fato de que a vaga na Libertadores é uma obviedade tanto para um como para outro, você vê como só aí, quer dizer, o peso já seria menor, né, para esses dois clubes, por tudo que os envolve hoje. E acho que nesse caso nós estamos falando de assim, um dinheiro que vale muito, né? Porque é óbvio que o dinheiro hoje é mais valioso para o Corinthians ou para o Vasco do que é para o Flamengo ou para o Palmeiras. O título vale mais e a vaga na Libertadores também. Então é uma competição que acho que vai ter a absoluta prioridade dos seus competidores. E a mudança, né, Jean, de calendário eliminou o que poderia ser um problema, que é o seguinte... A luta com o Z4. Porque você ganha a classificação para Libertadores e os caras podem dar uma vacilada no agora, eu digo. Sim. Você encaminha uma classificação agora e aí vacila no resto do ano no Brasileirão. Isso não vai ser possível, porque é pós-brasileiro. E eu ia até perguntar isso para vocês em relação ao Vasco, que no caso do Vasco, se não houvesse essa mudança de calendário, muito provavelmente os enfrentamentos de Copa do Brasil iam ser em miolos de semana, em que no fim de semana você vai enfrentar um confronto direto de Z4 e tudo mais. Escolhas, claro. Quanto isso... Claro, o Vasco vai lutar contra o rebaixamento, se for rebaixado, disputa a Copa do Brasil absolutamente de ressaca, triste, deprimido. Mas quanto essa mudança para uma equipe que vive o Brasileiro do Vasco, ela aumenta a possibilidade de competir verdadeiramente pela Copa do Brasil, de você estar 100% na Copa do Brasil sem ter que fazer escolhas sobre ele. Aumenta desde que faça os 45 pontos, né? Aí vai tranquilo. Tá liberado, agora é focar, já passou, se conseguir se livrar do rebaixamento, já passou o ruim, agora é tentar aproveitar o bom. Sim. E é isso. Quanto antes você se livrar... permite focar numa competição só. Quanto antes você se livrar, mais tempo você ganha de preparação. No sentido de que, assim, se você chegar à última rodada ameaçado, a tensão tá ali, a parte física tá ali. Se você escapar com 2 rodadas, você ganha uma semana para preservar jogador que tá ali estourando, jogador que você precisa descansar um pouquinho. Os times vão chegar no bagaço nessa reta final de Copa do Brasil. Claro, cara, é o cenário ideal, né? Acho que tem a questão de como eles vão chegar lá fisicamente, mas assim, óbvio, por tudo que a gente já falou aqui, assim, qualquer que fosse o momento destes jogos, né, seriam prioridades. Tanto para Vasco, como para Fluminense, como para Cruzeiro e para Corinthians. Quer dizer, eles seriam tratados como prioridade, sendo jogados agora no meio de semana, entre rodada de Brasileiro, ou sendo jogado no final do ano. Agora, é claro que é melhor você, teoricamente, chegar lá e talvez, e alguns deles certamente, né, vão ter uma reta final de Campeonato Brasileiro mais tranquilo e vão poder chegar mais preparados para esse jogo, vão poder focar melhor. Quer dizer, aquela preparação que os times que foram disputar a Copa do Mundo de clubes tiveram, né, de mais de uma semana, 2 semanas, talvez seja o caso do que estes times vão ter antes de disputar a Copa do Brasil. Aí vai depender, justamente como falava o Léo, da reta final. Mas é legal, no fim eu achei que as mudanças de data, essa mudança de calendário, ela acaba fazendo sentido. Eu sei que Flamengo, Palmeiras, né, o Cruzeiro também vai ter que jogar, mas já está na Copa do Brasil. Mas estou dizendo, os que jogam o título brasileiro, mas agora vai ter que jogar o título brasileiro no meio de todas as rodadas, inclusive de Libertadores e tal. Mas assim, algum problema você teria sempre. O problema já é o calendário. Exato. Então assim, qual vai ser o problema? Desses 4 aí, o que mais vai ter problema é o Fluminense. Porque ele está na Sul-Americana. E ele pode seguir na Sul-Americana. Se ele for até o final, provavelmente tem o jogo da final é no sábado. Aí tem algum jogo de Campeonato Brasileiro que vai ter que ser remarcado para alguma data que não existe. Ele está em 3 competições. Ele está em 3 competições. E a Copa do Brasil... E ele tem força para brigar pelos títulos das Copas. Né? É verdade. Das Copas. Ele é o brasileiro, único em 3, né? É o único em 3. De todos os times brasileiros... E ele tem 2 chances de Libertadores aí, né? Tem, pela Sul-Americana ou pela Copa do Brasil. E ele mostrou a força dele ontem. Só que ele já é um time, se não me engano, depois do Bahia, o que mais tem jogos disputados na temporada. Ele vai chegar, isso pode ser bom pro Vasco, pensar que o Fluminense vá até a final da Sul-Americana, porque quando chegar no dia 10
de dezembro, que é o primeiro jogo da semifinal, o Fluminense vai estar um trapo. E, aliás, assim, ele é o único que está em 3 competições e é o único dos remanescentes das semifinais da Copa do Brasil que disputou também a Copa do Mundo. Então, assim, é um... E foi o que foi mais longe, né? O Renato sempre faz questão de falar. Ou seja, o Vasco tá felizão. E o Fluminense, inclusive, já experimentou a oscilação de desempenho em função disso, né? Na volta ali do Mundial. Então, isso é real. A Copa do Brasil, nesse momento, tem o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, que é o Cruzeiro. Então, deve ganhar uma vaga jogando o Brasileirão. Está disputando títulos? Sim, tá. Então, o Cruzeiro vai à Libertadores. Né? Seria uma loucura imaginar o Cruzeiro agora com uma queda de rendimento que tirasse ele do G4 até da fase de grupos. Isso não vai acontecer. Ainda mais focando só no brasileiro. Exatamente. Tem o 9º colocado, que é o Fluminense, que tem essa agenda pesadíssima. O Flu ainda na 9ª colocação, 28 pontos. É a colocação baixa. Aí você encontra o Vasco na 15ª posição e o Corinthians é o 12º. Ou seja, para essa galera aqui de baixo, é um negócio fantástico se a vaga ficar aqui embaixo. Não, só queria trazer uma questão no Vasco que eu estou vendo aqui no chat, a história do Felipe Coutinho. Né? Felipe Coutinho. Aliás, eu queria jogar para vocês assim. Óbvio que o Vasco tem limitações, mas qual é a parte do Vasco que funciona? Assim, aonde está a força desse Vasco, além de competir? Posso começar? No gol. Embora hoje não tenha sido uma boa atuação do Léo Jardim. O pênalti ali, Pegou o pênalti, maravilhoso, classificou o time. Mas o jogo, 90 minutos, ele foi mal. Ele comete o pênalti, um pênalti desastrado. Ele sai mal do gol várias vezes em bolas aéreas. Ele estava muito inseguro, só que na disputa de pênaltis ele pegou um que foi o suficiente. E o Felipe Coutinho não consegue jogar 90 minutos. Mas enquanto está em campo, está jogando bem. É a figura desse time? A figura do time é o Felipe Coutinho ou não? É o Felipe Coutinho possível. Não é o Felipe Coutinho dos sonhos. Não é o Felipe Coutinho do Liverpool, que foi a melhor fase da carreira dele. Ficam vestígios pelo campo, né? Se você pode ter 60 minutos desse Felipe Coutinho, ótimo. Exato. Ótimo. Mas do Felipe, do possível, do atual. Então, o cara que bate a falta, que origina o gol do Vasco. Perfeito. Que no segundo tempo cria 2, 3 jogadas ali de perigo. Uma delas ele finaliza não muito bem. Né? E o adversário respeita. Vem do fundo, né? Cruzada para trás. E ele tem o talento, né? Isso é indiscutível. Lamentavelmente, falta para ele a força física, sempre bota a mão na coxa, sente alguma coisa, sente outra ali, mas ele é preservado ali numa redoma de vidro, sempre sai por volta da metade do segundo tempo, para que tenha condições de jogar de novo. E nisso ele está fazendo uma temporada regular, eu digo de participação. Tá? Ele está quase sempre presente, quase sempre saindo ali pelos 20 do segundo tempo, mas tem ajudado bastante o time. Acho que assim, ele é muito diferente, isso é muito claro. Né? Quando a bola está nos pés dele, ele é muito diferente. Agora, é claro que ele tem limitações de entrega durante um próprio jogo, limitações de tempo durante esses jogos. Então, assim, é óbvio que você não pode exigir tudo e qualquer diferencial vir do Coutinho. Mas você tem você tem um Ryan jogando bem, você tem um Paulo Henrique, você tem um lado direito forte do Vasco hoje, né? E a gente viu isso em alguns momentos da partida ali, com os arranques, tanto de um como de outro, né? Acho que os dois arrancaram ali, a gente soma umas 3, 4 vezes pelo lado direito. O Nuno é um jogador importante. O Nuno é um jogador importante. Então, assim, não é que é um time titular fraquíssimo e que é para brigar para não cair, não é nada disso. Eu acho que, assim, é óbvio que o elenco, se você compara, se você olha os caras que saíram do banco do Botafogo hoje, ainda que, evidentemente, algumas dessas saídas do banco têm a ver com os jogadores preservados por causa de data FIFA e tudo mais, aí não dá para comparar. Então, eu acho que, por isso, foi um feito, por isso... O curioso, Jean, é que nos últimos minutos ali, vamos dizer, 5, 7 minutos finais,
com o Botafogo tendo um banco melhor para entrar, o Vasco foi melhor, né? Até o finalzinho do jogo. Não, se você olhar as substituições do Botafogo, não surtiram nem a primeira leva e nem a segunda leva. A primeira menos ainda, né? Na hora ali que ele coloca o Savarino e o... Que foi o Arthur que saiu, não foi? O Arthur entra e sai. O Arthur entra e sai. O Arthur se machuca, né? Ele entra, joga pouco, mas o Arthur entrou na segunda leva de substituições. Mas de qualquer maneira, assim, não é que funcionou. Repito, o Botafogo, acho que ele criou mais, ele chegou mais durante os 90 minutos, mas por tudo que a gente já falou, não fez mais que a obrigação. Eu acho que se a gente olhar assim para o segundo tempo, para as descidas que o Vasco conseguiu efetuar, e até para esses minutos finais aos quais se refere o Eugênio, foi uma boa partida dentro daquilo que o Vasco podia fazer. Quer dizer, fazer uma boa partida para o Vasco não é necessariamente fazer uma partida melhor do que a do Botafogo, porque existem diferenças claras hoje entre os dois elencos. A gente estava falando há pouco do Mundial, né? Só do Vasco, queria pontuar claro. um jogador pouco falado, mas eu acho que foi importante nesse duelo, o Cauã Barros. O Cauã é um jogador que era do Vasco, estava emprestado ao América Mineiro e fazia uma boa Série B. Ele foi fundamental, porque no primeiro jogo ele entra no lugar do Tietê, que estava machucado, e hoje ele entra no lugar do Jair, que estava machucado. Depois o Tietê machuca de novo, entra o Matheus Carvalho. Mas o Cauã foi um jogador que deu uma sustentação de meio campo, de proteção à defesa, que o Vasco não tem normalmente. Depois o Matheus acabou ajudando ele também, né? O Matheus Carvalho, o Cocão. Porque Tietê e Jair são jogadores muito técnicos, mas não tem a mesma pegada dos dois que jogaram hoje, e o jogo de hoje pedia mais a pegada. Então eu queria pontuar que o Barros foi importante nos dois jogos. O que eu ia falar é a história do Mundial. 3 cariocas, quem que estava vendo pela TV? O Vasco. Aí vem o Vasco, pós-Mundial, enfrenta o Botafogo, que teve um ano brilhante, tem grana e tudo mais, elimina. Agora pega o Fluminense. A gente está falando de um time gigantesco, um clube gigantesco que sofre há muito tempo. Começo contigo, Eugênio, que conhece bem as ruas do Rio de Janeiro. Era o valor pro torcedor do Vasco, óbvio, quer ser campeão. Mas assim, tem muito vascaíno, o 6-0 contra o Santos, por exemplo. Eu conheço uma vascaína que fala assim, gente, eu nunca vi um jogo nem perto disso. A gente sabe Então assim, o Vasco, a nova torcida do Vasco precisa disso. Precisa de pequenos degraus para tentar chegar num grande objetivo. Como é que você imagina esse Rio de Janeiro com Flamengo eliminado, agora o Botafogo eliminado e o Fluminense pela frente? O Rio de Janeiro vai ter um finalista da Copa do Brasil, né? Vasco ou Fluminense. Ou antes poderia ter sido o Botafogo, né? E é interessante você pensar que o Vasco, que hoje é o primo pobre da história, é o que está mais afundado em problemas dos 4, e ele tem a possibilidade de terminar o ano feliz. Porque a Copa do Brasil, afinal, passou a ser a última coisa do calendário brasileiro. Se por acaso ele chegar na final e conseguir o título, continuo achando que ele é o menos favorito dos 4 que restaram. Mas se por acaso isso acontecer, quem vai ter o Natal mais feliz? Quem vai ganhar o presente de Natal? Né? Vai ser o torcedor do Vasco pela proximidade. Acho que o Flamengo tem chance de ser campeão brasileiro, ser campeão da Libertadores, e isso aí não se discute o peso que o Flamengo tem. Mas é um docinho, sabe? Para alimentar quem está na seca, quem está ali sofrendo, com muito desespero. Uma torcida que merece. O clube, o que tem acontecido no clube, não merece a torcida do Vasco. E ela merece, de vez em quando, ter um saborzinho de vitória, de classificação, como de vez em quando tem. O problema é que oscila muito, né? Goleou o Santos, depois já perdeu de novo. Perde para o Juventude na volta e tal. Reta final aqui do Linha, Calçade. Diniz, curioso, vai enfrentar o Fluminense e depois pode encontrar o Cruzeiro numa final. Então, assim, ele tem uma caminhada interessante, do alto e baixo que ele passou no intervalo curto. O trabalho do Diniz nesse Vasco, a gente falou da classificação, mas do time, a gente vê um dinizismo nesse Vasco ou não dá para ter dinizismo nesse Vasco? Tem traços de uma tentativa de levar um jogo que ele acredita. E assim, no caso dele é muito sério isso. Ele acredita. E eu nem... Assim, quando eu vejo, eu não gosto muito quando o dinizismo só porque um time está saindo jogando a bola dentro da área. O que o mundo todo faz. Antes dele, inclusive. O mundo todo faz. Aí só quando sai é ele. Né? Mas qualquer time faz isso. Né? Você pega isso na Inglaterra,
na Itália, você pega os times pequenos na Espanha, às vezes, que parece até uma loucura fazer isso, mas querem sair jogando com a bola no chão, não a bola voando, passando por cima o tempo todo. Então, aí eu acho que é uma tentativa de desmerecer o que ele está fazendo. Tem que jogar com a bola. Agora, os recursos que ele tem são bem limitados. Né? O dia a dia, você imagina o dia a dia no Vasco, como em muitos clubes brasileiros que estão quebrados, não é um dia a dia de extremo conforto, é diferente. Então o que o Vasco conseguiu fazer hoje é muito grande e é um ponto para ele dentro do elenco para ativar tudo o que ele fez até agora, porque ele fica um dos pontos mais fortes do Diniz é entrar na cabeça de cada um do time. E ele conseguiu fazer isso hoje com todas as dificuldades, né? Porque ele foi perdendo jogador em tudo que era a linha do campo, antes, durante o jogo e é capaz de perder alguns depois. Então, cara, tem que respeitar. É muito grande o que o Vasco conseguiu hoje, pelas condições que ele tem. Chegar à semifinal de Copa do Brasil. Se é Vasco, está na colina.